Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, começando no primeiro versículo e lendo só ele mesmo. Vamos estar orando para que crentes recebam o batismo no Espírito Santo imediatamente depois da mensagem hoje, acreditando em Deus por um grande número de pessoas batizadas no Espírito Santo. Então disse o Senhor a Samuel, 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Quero tirar o meu tópico das palavras dadas pelo Senhor a Samuel há mais ou menos 3.000 anos atrás. Enche um chifre de azeite e vem. O azeite representa o Espírito Santo. Deus usou os profetas de antigamente, e eles pegavam um chifre de carneiro, um chifre curvado, enchia de óleo quando Deus mandava, e é isso que ele quer dizer aqui, aquilo que acabei de ler. E aquele que Deus seleciona, eles pegam aquele chifre com azeite e derramam na cabeça dele. O óleo descia desde sua cabeça, sua face, ombros, em todo o seu corpo, e acho que devia ser mais de 1 litro de óleo. E aquilo simbolizava que o Senhor tinha colocado sua aprovação sobre, tinha chamado uma certa pessoa e ungido ela para fazer a obra que ele os chamou para fazer. E hoje nós temos uma aliança muito melhor, baseada em promessas melhores. Glória a Deus, nós não temos que seguir esse ritual, porque o Espírito Santo, ele vive em nosso coração e em nossa vida. Mas a intenção é a mesma. Ele ainda fala do céu, ele ainda fala com pessoas, ele não tem que dar voltas por profetas ou padres para fazer isso. Ele vai diretamente à pessoa. Se você é cheio do Espírito, fala com você e depois te unge enquanto o Espírito Santo flui em sua vida para fazer a obra que ele te chamou para fazer. E ele disse a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Aleluia. São palavras tremendas. Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, como usei como tópico, enche um chifre de azeite e vem. Pai, enquanto ministramos hoje, pedimos que o Senhor venha aparecer nesse lugar. Nos ajude a ser a boca, a voz da sua aprovação. Que o Senhor fale a esse povo. Eu peço que o Espírito Santo venha de uma forma forte sobre toda pessoa que está aqui, e que enquanto pregamos haja uma fome tão grande que encha o coração de pessoas, uma sede tão grande que eles não fiquem satisfeitos com nada mais, nada menos que o batismo com o Espírito Santo. E eu peço a sua ajuda, ajude-os também, enquanto tentamos elevar o seu magnífico nome. Pedimos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há pouco tempo atrás estávamos no país de Israel, estávamos fazendo uma gravação ali com propósitos específicos, e estávamos um pouco ao oeste da cidade de Jerusalém. Israel é um lugar tão diferente de qualquer outro lugar do mundo. Você pode ficar de pé ali, não é uma montanha, mas um morro. Você pode estar no topo de um daqueles morros, miríades deles, e parece que eles não acabam. Você olha e vê uma cidade aqui, uma outra ali. Enquanto estava de pé ali naquele dia, diretamente atrás de mim, onde estava em pé, estava a linda cidade de Jerusalém espalhada.
Na minha frente, aonde eu estava, era onde Salomão tinha recebido o chamado de Deus e recebeu a promessa de Deus que ele receberia uma grande sabedoria, mais do que qualquer outro homem já recebeu, ali em Gibeão. Imediatamente assim à minha esquerda estava aquele conhecido caminho de Emaús. Emaús, aonde Jesus apareceu para Cleófas, e outros pensam que pode ter sido Lucas que estava com ele, caminhou com ele, e a Bíblia diz que o coração deles ardia por dentro. E um pouco mais à frente estava o vale de Ajalon, aonde o sol parou e a lua parou, e Deus lutou por Josué como nunca lutou por nenhum outro homem desde aquela época, de acordo com sua palavra. À minha direita ficava o quartel-general de Saul. Se você estivesse ali no monte, você veria aonde ele acampou e até onde ele trouxe o garoto pastor com o nome de Davi. E Saulo nunca venceu os jebuseus, e seu bastão de poder e força estava logo atrás de mim, na esquina da parede leste de Jerusalém. Mas olhei à minha volta e ali bem perto estava o túmulo de Samuel. A tradição diz que ele foi enterrado ali em Ramá. Um dos maiores profetas que já viveram. Ele era o João Batista do Antigo Testamento. Ele apresentou o Davi terrestre, como João Batista apresentou o Davi celestial. Aleluia, glória a Deus. E eu estive ali esperando o pessoal da televisão terminar de trabalhar. Eu acho que trancado ali em meio aos meus pensamentos e pensando nesse grande homem de Deus, de qual a voz de Deus, a passagem aqui que acabei de ler para você fala dele. A mensagem que pregamos hoje, acredito que Samuel ia se sentir em casa com ela. Acredito que Davi, que ele ungiu, se sentiria bem com ela. Acredito que Jesus, enquanto pregou há 2000 anos atrás, teria se sentido muito bem com essa mensagem, pois é a palavra de Deus. Primeiramente, eu quero que você veja o poderoso profeta Samuel, enquanto ele senta ali, não a morte física, mas depois da morte espiritual de Saul. Saul virou as costas para Deus. Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, entrou em um pecado profundo e os terríveis espíritos das trevas o pegaram. Israel treme de medo. Parece haver muito pouco que Samuel podia fazer. E ele estava chorando. A Bíblia diz que ele chorava, triste, estava doente por dentro. Ele sabia o que aconteceria. Ele entendia que Saul fazendo isso causaria muita dor e uma derrota viria sobre Israel, e ele sabia que os inimigos triunfariam. E parecia que tinha chegado o fim do mundo. Parecia que tudo estava indo para o buraco, como usamos na expressão de hoje. Parecia que era o fim, ninguém vive mais para Deus. A igreja está desviada. Não há profeta nessa terra. E Samuel chora em tristeza, em rejeição, e o coração dele se parte por dentro. Quero dizer algumas coisas nessa tarde, orando nessa manhã, e eu acredito que Deus me entregou, que vão ser meio afiadas. Eu não gosto de pregar algumas das coisas que prego. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria coisas diferentes do que venho a dizer, mas eu não sou o pregador, o Espírito Santo é quem é.
Tudo que faço é chorar diante de Deus, tentando receber a palavra dele e depois passar para você, independente do que seja. Às vezes eu tenho até medo, às vezes eu chego a tremer de medo, às vezes o meu estômago faz assim, dá um nó e eu falo: Deus, o Senhor sabe o que isso quer dizer? Se eu disser o que o Senhor me mandou dizer? Ele costumava me responder quando eu perguntava isso, já não faz mais isso. Eu acho que ele acha que eu já devo saber, seja lá o que quiser dizer, não é da minha conta. Eu só tenho que chegar e dizer: assim diz o Senhor. Todo mundo religioso hoje está em um ponto de fluxo. No tempo da Reforma, quando Lutero, contra o que parecia ser algo impossível, se levantou e disse: aqui estou aqui, se eu morrer, eu morro. Mas aquele ex-padre católico disse: o justo viverá pela fé. E a luz da reforma explodiu sobre esse planeta, literalmente explodiu. E o avivamento de Deus começou a vir em país após país, povo após povo, coração após coração, multiplicado por milhares e milhões de pessoas. Nasceu o protestantismo. E nos últimos anos, na virada do século, o poderoso Espírito Santo caiu como resultado de homens que clamavam a Deus, porque até aí as grandes tentativas protestantes tinham começado a esfriar. Poucos homens ouviam de Deus. A grande igreja metodista, que talvez nunca houve ninguém como a igreja metodista, começou com Wesley, na verdade começou com o Espírito Santo. Talvez nunca tenha existido nada assim, não haveria nem os Estados Unidos da América hoje como conhecemos, se não fosse pela poderosa fibra metodista que trouxe avivamento de um lado ao outro dessa nação. Mas ela esfriou. A mornidão espiritual, a degradação se instalou nela, até que o clamor da fome do coração dos homens, então Deus derrama o seu Espírito. É algo terrível quando pessoas que foram chamados por Deus, assim como Saul foi chamado de Deus, quando rejeita aquilo que Deus enviou. E é exatamente o que aconteceu. Rejeitaram o Espírito Santo. Rejeitaram, e essa rejeição, ainda que milhares e milhares e centenas de pregadores foram batizados no Espírito Santo aqui, ali e acolá, mas na grande maioria houve uma rejeição, e ela tem crescido nos últimos anos também. Colocou o seu pé teológico no concreto e disse: não nos movemos daqui. E quando isso acontece, Deus não para. Deus não chega a um lugar que não tem para onde ir. Deus continua indo adiante. Ele apenas deixa todas as denominações ricas e sai dali. Deixa elas fazerem o que querem e seguir o seu caminho, porque Ele não negocia a palavra dele por ninguém. O vento está soprando. O vento está soprando. Quase que todos, posso até dizer sem medo de exagerar, todas as grandes denominações no cristianismo, na grande maioria, rejeitaram o Espírito Santo. Tinham que estar chorando, tinha que estar soluçando, chorando, entristecidos, mas não estão. Não estão.
E eu quero dizer isso aqui, ó. Eu quero que você entenda bem o que pregadores que estão assistindo esse pobre pregador, evangelista aqui, tentando dizer a você: me escute, não importa quão grande é o seu prédio, não importa quão rico é, não importa quão educado e cheio de cultura você seja, não importa o quanto você entende de biologia, de história e química e teologia, não importa. Sem o poder do Espírito Santo, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai fazer nada, você não vai dizer nada, você não vai ter nada, você não vai ser nada, porque é o poder do Espírito Santo que nos torna o que temos que ser em Jesus Cristo. E eu quero falar outra coisa aqui também. É tão duro quanto granito, mas eu sei o que eu estou falando. Deus mandou te dizer: se você está em uma igreja que diz não queremos o Espírito Santo, não aceitamos, saia daí. É melhor você sair desse lugar o mais rápido possível. Sua mãe pode ter feito parte disso, seu avô, a sua avó e todo o resto da sua família que você conhece pode ter feito parte daquela religião, pode ser há muito tempo atrás, mas é melhor você buscar a Deus de joelhos e pedir: Deus, me leve para uma igreja, me ajude a encontrar uma igreja aonde a glória de Deus é verdadeira, aonde Jesus é verdadeiro e o poder de Deus é verdadeiro, aonde Deus fala com os homens, aonde o Espírito dele enche a vida e o coração das pessoas e a glória enche a alma deles. Isso é uma declaração grandiosa, porque ficamos confortáveis em nossa religião, ficamos confortáveis, né? Não gostamos de mudar e sair dali. Mas eu não estou falando a respeito de coisas fracas. Eu não estou falando de como a sua garotinha vai pentear o cabelo dela para entrar no estilo que eles estão usando agora na nova temporada. Eu não estou falando se você vai usar um botão ou dois do seu casaco. Eu estou falando da sua alma eterna. Estou falando da sua alma. Eu quero te dizer, eu prefiro estar debaixo de uma árvore, com uma folha tampando minha cabeça para que a chuva não venha sobre mim, se a glória de Deus estiver lá, do que estar em uma catedral de 100 milhões de dólares aonde a glória não está ali. Eu sei que isso não é um evangelho conhecido, eu sei que alguns de vocês não gostam disso, mas é isso mesmo que eu faço. Sou chamado para fazer isso. Causo problemas. Estou aqui para que você não durma à noite, para que você não consiga esquecer, para que você acorde 2 da manhã e sinta, para que quando você for para aquele mausoléu que você chama de igreja e estiver sentado ali onde Deus já saiu dali 10, 15 anos atrás, que você se sinta miseravelmente e não consiga nem aguentar ficar lá mais. Você diz: Jimmy Swaggart, minha igreja é fundamentalista. Eu não estou nem aí se tem fundamentalista escrita na cueca. Se não tem o poder do Espírito Santo, então não é fundamentalista. Você está me ouvindo? Você pode dizer: sou fundamentalista, acredito em toda a Bíblia. Se você acredita em toda a Bíblia, então você aceita o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Os dons do Espírito funcionam em você. A palavra de sabedoria, a palavra de fé, o dom da fé, os dons vão fluir em você. O poder de Deus vai fluir em você. Eu estava outro dia conversando, e eu agora estou sendo diplomático, tá? Estava outro dia conversando com um dos nossos professores aqui na nossa faculdade. Ele tem um doutorado, assim como o Dr. Gray também.
e ele estava indo para um dos seminários teológicos mais conhecidos. Tinha acabado com seus estudos, estava escrevendo sua tese para pegar seu doutorado, e a tese dele era sobre falácia de orar em línguas. Quão absurdo isso era, que tolice aquilo era, e quão não era teologicamente correto. E eu vou resumir, e bem em meio a todo aquele lixo, Jesus o batizou no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, de acordo com a capacidade do Santo Deus. Olha, experimente usar esse sapato aí então, hein? Olha, ele foi para a escola já por 99 anos. Ele estava se formando em um dos seminários mais prestigiados de todo mundo. Estava com a metade da tese escrita. Em primeiro lugar, acabou nos apóstolos. Em segundo lugar, acabou nos 100 primeiros anos. Em terceiro lugar, quando o cânon bíblico estava completo, aquilo acabou. Em quarto lugar, pode voltar amanhã, mas não vale para os dias de hoje. Em quinto lugar, pode até ser do diabo. Para pensar nesse aí. Se fosse do diabo, é a única coisa que o diabo tem, que faz você ler a Bíblia e amar Jesus de todo o coração, e nunca queira perder um culto na igreja e se apaixonar com Jesus Cristo, como você nunca se apaixonou antes. Olha, ele é pastor de uma das maiores igrejas do estado. Não Louisiana, um outro estado. Uma das maiores igrejas. Se eu falasse o nome, olha, o mundo inteiro faz parte daquela igreja. Existem mais daquele povo do que existe o povo. E ele pensou: Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Olha, o mundo dele foi transformado, ele não pôde negar o que recebeu, não negaria por nada no mundo. Aí ele falou para a esposa dele, ela falou: meu Deus, agora, olha, como é que você recebeu e envolveu nesse negócio? O que aconteceu com a sua tese, hein? Ele falou: foi substituída pelo livro de Atos. Ele não disse para a igreja dele, uma igreja linda, prédio gigantesco, colonial, com mais de 1000 pessoas ali, e ele não falou para a igreja dele. Mas alguns dias depois ele foi batizado no Espírito Santo. Então o pianista dele disse: eu quero falar com você, doutor. Ele falou: pois não. As pessoas falaram assim: tem algo que aconteceu com você, hein? Aí ele falou: meu Deus do céu. Ele perguntou: como assim? Ela ainda não tinha falado para ninguém naquela igreja, hein? Ninguém ali sabia. E ela falou: algo aconteceu com você. Aí ele falou: como assim? Ela falou: você ora de alguma forma diferente. Você está orando de uma forma diferente. Ele falou: eu não estou entendendo. Aí ela falou: você orava como se você o conhecesse, mas agora você está vivendo como se ele vivesse em seu coração, como se você tivesse um relacionamento íntimo com ele. Você está pregando diferente, agindo diferente, andando diferente. Eu quero te dizer que o batismo com o Espírito Santo muda o seu coração, muda a sua vida, muda o seu ser, muda a sua alma e muda o seu espírito. Finalmente ele falou para ela, e teve que falar para a igreja inteira: olha, Jesus me batizou com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Então deram a comunhão com ele mesmo, viu? Um chute bem grande. Glória. Aleluia.
Quero falar com a câmera por um minuto. Não tem nada a ver com vocês aqui, dezenas de milhares. Isso é para você. Muitos de vocês, pregadores que me assistem agora, você tem tanta fome do Espírito Santo que você não sabe o que fazer. Você quer tanto Ele. Você está tão cansado dessa morte, dessa sequidão. Sua alma está vazia e você quer. Mas sabe por que você ainda não recebeu? Por causa de orgulho e de pensão. Você não quer largar sua pensão e o seu orgulho está no caminho. Glória! Jesus disse: vá mais profundo, entre em águas que você pode nadar. Você vai encontrar o Deus poderoso, que Ele faz milagres e vai suprir sua necessidade, vai encher sua alma e batizar com o Espírito Santo e fogo. Alguns de vocês foram batizados com o Espírito Santo. Vocês ainda tentam ir para aquele túmulo que você visitava há anos, aquele mausoléu. Estou falando sério. Você ainda tenta ficar ali. Você está fazendo obra missionária. Não está, não. O seu orgulho está na sua vida. É isso que está errado. Você não quer que a sua mãe saiba. Você não saiba que seus familiares saibam e outros saibam que você ora em línguas. E você está secando por dentro espiritualmente, secando. Isso pode não ser o que os outros pregam, mas estou te dizendo: encontre uma galinha viva em algum lugar. Você está debaixo de uma morta. Essa galinha aí está morta. Ela não vai dar ovo nenhum, ela está morta. Morta, 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 morta. Enterra esse negócio. É só isso que você pode fazer. Enterra. Agora, escuta aqui, olha, escuta. Agora, olha, eu quero dizer mais uma coisa. É meio duro, hein? É meio duro, meio brusco. Houve uma época que, se a igreja fosse pentecostal, quase, com algumas exceções, se quase a maioria fosse pentecostal, Assembleia de Deus quadrangular, santidade, evangelho quadrangular, o que for, era quase certo que a glória estava lá. Mas não existe mais isso. Não existe mais. Só porque tem um certo nome na porta, supostamente é pentecostal, não quer dizer que ela é. O que eu estou dizendo são palavras terríveis. Não faz você lutar, mas faz pregadores ficarem bravos. Mas eu não posso fazer nada. Quando você vai buscar uma igreja, encontre uma que tem a glória lá dentro, que tem o poder de Deus ali, onde aquele pregador tem a glória em sua alma e o poder de Deus em sua alma, e algo está no coração dele e o Espírito se move nas igrejas. Olha, você está me entendendo? Samuel estava chorando. Deus falou: Samuel, levanta. Pare de ficar com essa cara fechada e esse bico esticado para o meu lado. Preso. Olha, assim, já é ruim para um membro da igreja ficar para baixo, mas um pregador para baixo é ruim demais. Especialmente um profeta de Deus para baixo. Para que eu vou para a igreja? Não vai acontecer nada lá mesmo. Aleluia. Já era, tudo foi para o buraco. Os dias do avivamento acabaram e nunca mais vão voltar. Deus fala: levanta, levanta, levanta. Olha o que eu quero te dizer. Samuel pensou que o negócio tinha ido para o buraco, e o maior dia que Israel estava para ver, estava para aparecer. Estava para aparecer.
Quando o diabo vem pregador para te dizer que não há esperança, nada vai acontecer com você nesse corredor dos Estados Unidos, avivamento não acontece aqui mais não, é um lugar muito morto, o cristianismo já passou por aqui, diga ao diabo que ele é um mentiroso. Eu creio que o maior momento que o corredor dos Estados Unidos, noroeste, já conheceu, está para aparecer, e milhares de pessoas serão salvas e batizados no Espírito Santo, curados pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Tudo que Deus está buscando é um Samuel que tem um chifre que ele pode encher de azeite. Glória a Deus. Pode ser você. Ele está procurando Samuel. Ele não está batendo nas portas de denominações, mas ele está procurando um Samuel. Você pode estar para baixo, mas ele falou: enche o teu chifre de óleo e vem. Glória a Deus. O óleo, como mencionei, é um tipo do Espírito Santo. Escuta aqui, olha, eu quero primeiro tocar dentro de você, te impactar essa sua mente intelectual. Vocês dois. Há pouco tempo atrás, um rapaz escreveu, não tinha nada a ver com Deus, com religião, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Jesus Cristo. Ele escreveu, o livro dele foi um dos que mais venderam. Ele diz que na virada do século, algo aconteceu no mundo. Ele diz, não sabia o que era, não sabe o que é, ninguém sabe o que é, mas parecia que as mentes dos homens, de repente, foram iluminadas. E ele continuou dizendo como 95 ou 98% das invenções que o mundo já inventou aconteceram desde a virada do século. Não querem dizer que nenhuma aconteceu antes, mas a maioria aconteceu desde então. E foi como se fosse uma explosão de iluminação. E a maioria dessas invenções vieram aqui dos Estados Unidos. Agora, isso foi na mesma época que corações famintos clamavam a Jesus e eram batizados no Espírito Santo. E Deus começou a derramar seu Espírito nesse mundo de uma forma maior do que antes. Ele sempre derramou desde os dias de Pentecostes, mas em uma forma assim maior, explodiu na virada do século. Eu quero que você correlacione os dois. Toda criatividade do intelecto do homem, na verdade, vem do Espírito. Eu estou saindo do meu assunto, mas ao mesmo tempo não estou. 99% das invenções desse mundo vieram da Inglaterra e dos Estados Unidos. E por quê? Porque use a cabeça aí, ué. Porque esses dois países, a Inglaterra não está mais assim, mas esses dois países são aqueles que abriram as portas para o Evangelho de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo. Agora, o que eu estou para dizer vai soar meio que burro para alguns que vão sentar e falar: não tem problema. Se eu sou muito mais perto que você, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. E como tudo começou? Eu estava em Los Angeles outro dia, no endereço 312 da Rua Azusa. Não tem nada lá hoje em dia, tem uns prédios lá, mas antigamente tinha uma igreja lá. Mas naquela localidade destruída, um prédio velho, que o mundo teria passado batido, corações famintos se juntaram ali. E Deus começou, isso foi na virada do século, começou a batizar pessoas com o Espírito Santo. Frank Barrowman, se você ouviu a mensagem de Samuel, você ouviu um pouco. Frank Barrowman
começou a escrever sobre isso e apareceu em publicações religiosas e chegou ao mundo inteiro. Em Topeka, em Kansas, e um prédio antigo chamado de Stone's Folly, construído por um multimilionário pelo nome de Stone. O dinheiro dele acabou antes de terminar de construir a mansão e pararam com aquilo. Transformaram em uma escola bíblica. Na última semana de 1899, Charles Parham, o presidente daquela escola, teve que ir em uma jornada para visitar, tentando levantar fundos para a escola. Os estudantes foram até ele constantemente, eles iam e perguntavam: queremos saber do Espírito Santo, não entendemos o Espírito Santo, queremos saber mais daquilo, e eles queriam saber do Espírito Santo. E ele disse: não posso falar muito sobre isso, mas leva o livro de Atos, vá ler mais uma vez e lê de novo. Fizeram aquilo, e em 2 minutos depois da meia-noite, na noite do ano novo de 1900, os estudantes estavam orando, oravam a maioria do dia, eles oravam a noite inteira. Mais ou menos alguns minutos depois da meia-noite, se é que isso tem significado, eu não sei, mas uma jovem pelo nome de Agnes Osman levantou e começou a orar em outras línguas, com a medida que o Espírito Santo a capacitava. Eu estou te dizendo, todos os acontecimentos tremendos estavam acontecendo em Houston, no Texas, aconteceu na China, simultaneamente. Tudo isso que aconteceu, que o mundo não consideraria nada importante, começou a tremenda iluminação que aconteceu nesse mundo, que fez da América e de outros países as nações mais poderosas da face da terra. Não por causa de Harvard, ou de Yale, ou de Princeton, mas porque corações famintos disseram: queremos o Espírito Santo em nossa nação, em nossas cidades, em nosso povo e, acima de tudo, em nosso coração e em nossas igrejas. O Senhor me encheu do Espírito quando eu tinha 8 anos. E olha, eu estava pensando nisso outro dia. É maravilhoso, eu não posso bem entender assim na minha cabeça, eu só posso entender através de revelação. Eu tinha 8 anos de idade e a minha filha tem 8 anos de idade. Eu sei que uma criança de 8 anos é bem inteligente, eu sei. Mas olha, para mim é muito claro, e eu só disse isso uma vez na vida, é muito claro para mim, como se tivesse acontecido uma semana atrás. Eu estava salvo, e eu fiquei faminto pelo Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu disse isso tudo para dizer o seguinte: eu me lembro que eu estava buscando o Espírito Santo. Na época eu não sabia o que sabia. Na época, se eu soubesse, eu poderia ter recebido muito mais rápido, mas eu não sabia, e ninguém estava ali para me dizer. E eu me lembro que em nossa igreja, e talvez você ainda faça assim, nós tínhamos pedidos de oração. Ainda fazemos isso? Pergunta às pessoas quantos têm necessidade de oração, por aí vai. Fazíamos isso em nossa igrejinha. E as pessoas se levantavam e falavam: ore pelo Bill, ore por isso, ore por aquilo e por aí vai. Não era uma igreja grande, era bem pequena. Então o pastor dizia: agora todos vamos orar juntos, para que essas necessidades sejam levadas diante de Deus. Eu só tinha 8 anos, mas eu estava ali, eu estava errado, mas não estava tão errado sobre o que eu estou para te dizer. Eu ficava de pé ali, e a maioria das vezes eu estava na fila da frente, ou desse lado aqui, ou do outro da igreja, ou no meio. Eu sempre estava na frente, porque no momento que dizia, em nossas igrejas eram assim, mas não sei como vocês fazem hoje, mas nós não fazemos muito bem como nessa época, talvez estivéssemos errados, mas tudo levava ao altar. Acho que vocês são jovens demais para se lembrar disso. Tudo levava ao altar. Do que você está falando? Estou falando que o pregador pregava e tudo. Primeiramente, quantos precisam ser salvos? Então traga-os para cá. E o próximo era: quantos precisam ser batizados no Espírito Santo? Aí nós íamos, e eu ia para frente, porque eu queria ser o primeiro no altar. E quando faziam aqueles pedidos de oração, eu não orava. Eu tinha 8 anos de idade, senhores, mas não orava. E ele falava: vamos orar pela irmã Smith, ela está doente, pelo irmão Johnson, ele vai viajar, vamos orar por isso, por aquilo, pelos missionários. E eu não orava, porque em minha mente de criança eu pensava:
eu não sou cheio do Espírito Santo ainda, e eu não tenho poder suficiente para orar. Agora, olha, eu tinha 8 anos de idade, mas eu não estava muito errado, viu? Eu não tenho muito poder para orar, e olha, Deus, eu não vou orar até você me encher do Espírito Santo. E eu não sei quão certo biblicamente isso era, mas, irmão, foi assim que eu me sentia. Eu queria tanto, e recebi alguns dias depois, e rapaz, quando pediram a oração, então, eu disse: eis-me aqui, Senhor, cheio do Espírito Santo, vamos orar pelos missionários na África agora, e vamos crer em Deus para que os doentes sejam curados. Glória a Deus! E olha, tudo que eu pedia, eu recebia. Eu tinha 8 anos, mas se o Senhor tivesse me deixado saber antes, eu podia ter recebido muito mais. Mas eu não sabia pelo que pedir. Tudo que eu pedi, eu recebia. Um dia eu estava na igreja, e aí o evangelista estava tocando piano. Me dá 5 minutos aqui que eu vou acabar rapidinho. Aí eu fiquei olhando para ele, passaram o dedo nas teclas do piano, e eu fiquei sentado ali, tinha 8 anos, e falei: Deus, eu quero isso ali, hein? Eu quero que o Senhor me ensine a tocar o piano. E eu falei: eu tenho o Espírito Santo agora. Aleluia! E eu quero que você me ensine a tocar o piano. Eu acredito que eu tinha o Espírito Santo, podia pedir o que eu quisesse e Ele ia me dar. E Ele nunca me deixou para baixo, Ele nunca falhou. Tudo que eu pedi para Ele fazer, Ele disse na palavra dEle: aquilo que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Eu fiz algumas promessas para Ele. Falei: Deus, nunca vou usar em uma boate. E era o único pecado que eu conhecia. Eu tinha só 8 anos. Eu cumpri essa promessa, nunca vou usar. Eu fui depois à igreja, encurtando a história, em 6 meses eu conseguia tocar. Olha, eu ia para o professor, minha mãe e meu pai falou: você precisa de fazer umas aulas. E contratamos o senhor Griffith, coitado dele. E ele ia me ensinar música. E eu não estou falando que você não deve conhecer música, eu estou falando da minha experiência. E eu me lembro que ele tinha um bigode, com cabelo caracolado. Não era pianista nem aqui nem na China. Era terrível. E eu ainda consigo ver, ele falava assim para mim: e eu falei: dá para fazer isso fácil. Aí eu sentei naquele piano. Glória. Ele falou: vai para casa, menino, eu não tenho nada para te ensinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou falando do poder do Espírito Santo. Pregadores precisam do Espírito Santo. Nossos professores de escola dominical também. Nossos diretores de coral também precisam do Espírito Santo. Os diáconos precisam do Espírito Santo. Os ministros precisam do Espírito Santo. Nosso povo precisa do Espírito Santo. Nossos filhos precisam do Espírito Santo. Nossos avós precisam do Espírito Santo. Tudo que eu pedi a Ele, eu tinha 8 anos de idade. Falava: Deus, eu quero ser um evangelista. E Ele anotou. Eu não sabia nem aonde estavam os países do mundo, senão Japão e África. E eu falei: quero pregar no Japão e na África. A única razão que eu sabia do Japão era porque estávamos guerreando contra eles. Era 1943. E tinha ouvido falar da África. Ele respondeu toda a oração que eu já pedi para ele, quando criança. Esse é o segredo desse ministério, é o segredo da sua vida. Eu quero acabar agora, começar a fechar esse sermão. Eu te prometo. Começando a acabar.
Eu não disse que estava acabando, disse que estou começando a acabar. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E nosso Davi celestial está aqui agora, Jesus. Deus está dizendo a esse mundo: providenciei. Ele vai enviar esse evangelho para todo o mundo. Mas você nunca vai fazer isso sem o Espírito Santo. Você nunca fará isso sem o Espírito Santo. Alguns de nós pregadores pentecostais cometem o erro de pensar: se eu entrar em um prédio novo vai dar certo. Todos precisamos de prédios, mas não é o segredo. Muitos pensam: se eu conseguir o diploma vai dar certo. Glória a Deus pelo conhecimento, mas essa não é a resposta. Se eu puder mudar minha igreja daqui para lá, pode até ajudar. E não estou falando para você não fazer, mas estou dizendo que essa não é a solução. Seja cheio do Espírito Santo. Um dos meus amigos, um amigo meu foi quem me falou sobre esse irmão. Ele era membro de uma denominação específica, e eu vou parar por aqui também. Será por quem? E ele era um bêbado. Olha, ele gastava metade do seu salário, e eu tenho que ser um pouco brusco aqui, em casas assim de má fama, metade do seu pagamento toda semana, todo mês, seja o que for. E olha, é assim, ele não sabia o que era Deus, mas ainda assim era membro dessa igreja, ia 2 vezes por ano, na Páscoa e no Natal. O resto do ano ele estava num bar, ou estava em uma boate, em uma casa de prostituição, algo assim. Bem, então ele acabou indo para um culto. Isso foi há pouco tempo atrás. Acabou chegando em um culto, Jesus encheu ele do Espírito Santo, salvou ele, limpou ele, quebrou tudo que era jugo do pecado, tudo ali. Olha, limpou tudo. Ele estava irreconhecível. Bem, olha, o mundo inteiro mudou, e mudou para melhor, não é mesmo? Aí ele vai para o pastor dele, e ele mal consegue esperar para falar com o pastor. Eu tenho que contar para ele, assim: olha, isso é maravilhoso, a família dele está vivendo no céu, na terra, até se beliscam para ver se vão acordar e ver que é um sonho, porque agora o papai chega em casa sóbrio, vai trabalhar segurando uma Bíblia, ele não chega cambaleando 2, 3, 4 horas da manhã, está buscando fazer parte de cultos na cidade, mal pode esperar para falar para o seu pastor. Ele fala para o pastor, e ele fala: olha, rapaz, ó. E todos os conheciam, e ele falou: olha, Jesus me salvou, me encheu do Espírito Santo e mudou minha vida por completo. E o pastor falou: o quê? Eu não estou falando a respeito de uma seita esquisita, eu estou falando a respeito de uma das maiores linhas denominacionais da América. Ele falou: olha, o que você tem é do diabo. Você está falando aquelas línguas? Sim, oro o tempo inteiro. Faz uma semana só que estou cheio, mas às vezes eu acordo orando em línguas e oro em línguas quando vou dormir. Assim, é a coisa mais linda do mundo, viu? Ele falou: é do diabo. Que é? O que você falou? Eu falei que é do diabo. Isso já acabou há muito tempo. Qualquer um que faz isso hoje em dia tem problema de cabeça e taca pedra na lua, né? Isso é do diabo. Ele falou: mas é interessante, ué. Muito estranho. Ele falou: conheço tudo que é garçom de bar. Ele falou: já passei por quase que tudo que é bar dessa cidade, falando dos meus problemas. Eles falam comigo e nunca ouvi eles falando em línguas. E você me falou que é do diabo? Ele falou: olha, eu não sou um pregador, você que é, mas eu não acho que você sabe tanto de Deus quanto eu sei. Enche um chifre de azeite e vem. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai,
te agradecemos e te amamos muito. Peço que o teu Espírito venha se mover grandiosamente nesse lugar. Peço que toda pessoa que está aqui, faminta por poder que vem do céu, por água viva, seja cheia. Sua cabeça está baixa, seus olhos estão fechados. Me escute com atenção. Quantos aqui nessa tarde dizem: irmão Swagger, sou salvo, eu sei que sou salvo, já aceitei a Jesus como Salvador. Se eu morresse hoje, estaria indo para o céu. Se acontecesse o arrebatamento, acredito que iria para o céu. Mas eu não fui batizado no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. E você pode orar por mim? Eu quero ser cheio. Levante sua mão, levante alto. Obrigado. Muito bem. Vocês que levantaram as mãos, somente vocês que levantaram as mãos, por favor, quero que vocês se levantem. Como mencionei, não vou te envergonhar. Quero que vocês se levantem, por favor. Obrigado. Todos que levantaram as mãos, só quem levantou a mão. Muito bem, olha. Eu quero que todos vocês que estão sentados me escutem com muita atenção. Eu quero que todos vocês que estão sentados e já são batizados no Espírito Santo, e você sabe que é cheio do Espírito, eu quero que você se levante, fique perto de uma dessas pessoas, fique ao lado de um deles. Isso aí, muito obrigado. Não importa qual igreja você faz parte dela, contanto que você seja cheio do Espírito. Isso aí, obrigado. Muito bem. Vocês aqui na parte de cima, eu digo aqui nas arquibancadas, eu quero que você fique aonde você está, por favor. E eu quero que todos aqui no chão que estão de pé, quero que você venha e fique de pé aqui, ó. Venha e fique de pé bem aqui. Vocês que já são cheios do Espírito, venha ficar atrás daquele que você veio orar com ele, trabalhar com ele. Fique atrás deles, não ao lado deles, mas atrás deles, por favor. Isso mesmo, muito obrigado. Mais ou menos há 15 anos atrás, em 1970, o Senhor me disse para fazer isso nas cruzadas, em uma noite por conferência, e disse que encheria milhares com o Espírito Santo. Algumas semanas depois ele me mostrou como fazer. Existem várias outras maneiras, mas foi assim que ele me mandou e eu obedeci. Há 3 anos atrás a multidão foi crescendo e eu pensei: Senhor, você quer que eu faça outra coisa, né? Porque eu não sei como orar para tanta gente. E ele me falou, conhecendo algumas coisas em Greenville, na Carolina do Norte, na cruzada lá, ele falou: não pare de olhar para que pessoas sejam cheias do Espírito, porque eu só estou começando a fazer o que eu quero fazer. Agora, todos vocês de pé aqui, se você acredita, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você veio para receber, e como falamos, e falamos rapidamente, nós acreditamos, em primeiro lugar, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, ora em outras línguas como o Espírito de Deus capacita, sem exceções.
Não há nada como alguns que recebem com línguas e outros recebem sem línguas. Isso não é bíblico, não está na Bíblia. O que são línguas? Não são invenções, não é baboseira ou algo inventado. Orar em línguas ou línguas mesmo são idiomas conhecidos em algum lugar nesse mundo. E bem aqui, nesse ginásio, há 2 anos atrás, ou quando estávamos aqui, alguém deu uma mensagem ou orou em línguas. Um irmão ou uma irmã, esqueci, interpretou, e eu senti no meu espírito que ainda que Deus tenha usado aquela palavra, não foi a interpretação. Eu virei para outra pessoa e falei: você interprete, porque eu sentia que o Senhor estava sobre eles. Interpretaram a mensagem. Há alguns dias atrás, há 2 dias atrás, o irmão falou ao John que ele era alguém da Tchecoslováquia. Ele disse ao João: eu estava lá naquela noite e escutei a interpretação, e era a língua da minha mãe. Eu ouvi o que ele falou, eu sabia o que eles tinham falado, palavra por palavra, e ele falou: a primeira não deu a interpretação correta. Eu não sei o que eles falaram, quer dizer, eu sei o que falaram, mas não teve nada a ver com a profecia. E aí o irmão Suega virou para outra pessoa e falou da interpretação, e foi perfeito. Ele falou, uma interpretação perfeita, e disse exatamente o que foi dito. Glória a Deus. No nosso seminário, há alguns dias atrás, o chefe do nosso departamento de missões, o Ray Trask, serviu mais de 20 anos na Indonésia e fala a língua deles. Uma das nossas jovens que ensina no seminário se levantou e deu uma interpretação em línguas. E de repente, ele entendeu que ela estava falando javanês perfeito. Obrigado. Então, quando ele ficou chocado, depois que a interpretação foi dada, foi exatamente aquilo que o Espírito Santo tinha dito. Línguas não são invenções da cabeça da pessoa, são idiomas conhecidos em algum lugar do mundo, mas não pela pessoa que fala. Em segundo lugar, quais são os requerimentos para ser cheio? Só existe um, que é ser salvo. Ouviu bem? Se você está salvo, nasceu de novo, você é um candidato para o Espírito Santo. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você não me conhece. Eu tenho um problema com inveja, com ganância, e eu acabei de sair, fui para o banheiro, fechei a porta do banheiro e fumei um cigarro sem ninguém ver. Eu sei que Deus sabe de tudo, mas Jesus não ia me encher do Espírito Santo. Bem, é você mesmo que precisa. Glória! Ele quer entrar em seu coração e te batizar, te dar poder, para te ajudar a vencer essas coisas. É por isso que precisamos tanto dele, é porque sem ele não temos como fazer o que precisamos fazer, e com ele eu não vou dizer que vai ser fácil. Escuta aqui, no momento que você é cheio do Espírito Santo, você não vai deixar de ser humano, você ainda vai ser o mesmo ser humano que era. Se você tinha um temperamento ruim, depois que você ser cheio, você ainda vai ter um temperamento ruim. Mas espera aí, irmão Swaggart, eu não estou entendendo, vou explicar. Você não deixa de ser humano, de repente você não cria asas e começa a voar. Você ainda é um ser humano, mas agora você tem um poder dentro do seu coração, dentro da sua vida, que você não tinha antes, para te ajudar a vencer essas coisas. Então o único requerimento é estar salvo. Em terceiro lugar, as 2 coisas que mais atrapalham a pessoa de receber o Espírito Santo é uma falta de fé e uma falta de entrega. Uma falta de fé e uma falta de entrega. Se eu pegasse no meu bolso agora, o Espírito Santo, ele é um presente. Você não vem aqui para implorar e falar: eu fico a noite inteira orando. Não vale nada isso. Vai te ajudar a esperar em Deus? Claro que sim, mas você não faz nada para merecer o Espírito Santo, é um presente. A segunda parte de Atos 2,38, receberei o dom do Espírito Santo. O que é esse dom? Isso aqui é $1, ó. Toma aqui. O que você vai fazer com isso? Recebe. É só isso que você faz. Ele vai dar e você recebe e guarda, é seu. Você pode dizer: isso é fé, não é? Ele oferece o dom e você apenas recebe.
Muito bem. Em segundo lugar, uma falta de entrega. E esse é o maior problema. E não preste atenção em outras coisas agora. Continue com atenção aqui. Daqui a pouco vou pedir a esse povo que está aí perto de você, ou atrás de você, aonde for, para impor as mãos sobre você. E depois de orarmos e eu pedir a você para impor as mãos sobre eles, você não pode enchê-los. Mas você pode ser a extensão da mão dele. Aleluia! Pedro e João impuseram as mãos sobre eles em Samaria e foram cheios do Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles e foram cheios do Espírito Santo. Não tem que ser assim. Mas é isso que o Senhor me mandou fazer. E eu estou fazendo. Impõe as mãos sobre eles. E quando fizerem isso, agora escute com muita atenção. Quando imporem as mãos sobre vocês, dentro de você, você vai sentir, ouvir ou sentir, ou o que for, palavras que não são inglês ou nenhuma outra língua que você possa ter. Alguns de vocês podem falar espanhol fluente, outros inglês ou o que for, mas não vai ser uma língua que você conhece, vão ser palavras que você não conhece e você vai ouvi-las. Agora, você tem que falar, é o Espírito Santo que te capacita, mas ele não faz mais nada, ele te dá capacidade e você é quem tem que falar. Comece a falar, estou sentindo assim, esquece que você está sentindo, comece a falar. Você pode dizer, mas aí eu que vou estar falando, mas é você que queremos encher. Comece a falar, comece a falar, comece a falar. Você tem que estar orando em línguas 20 segundos no máximo depois de orarmos. Não comece a orar em inglês ou espanhol ou a língua que você conhece, não faça isso. Você pode perguntar, por que não, Jimmy Swaggart? Eu não posso louvar o Senhor em inglês? Não. Por quê? Porque você não tem como falar 2 idiomas ao mesmo tempo. Se você está falando inglês ou espanhol, não tem como você falar mais nada. Então deixe ele fluir e comece a falar o que ele te entregar. E deixe fluir. Agora abaixe sua cabeça, feche seus olhos aqui nesse ginásio. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos como sinal de submissão a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Pai Celestial, aqui nessa linda cidade de Filadélfia, na Pensilvânia, obedecemos o Senhor naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E estou te pedindo, por milhares de pessoas aqui nessa tarde, que sejam batizados no Espírito Santo e no fogo. Estou pedindo que o Senhor venha encher a todo homem, toda mulher, todo menino e toda menina, enquanto buscam com um coração faminto e uma alma sedenta por Ti, que esse rio de Deus flua nesse lugar. No poderoso nome de Jesus Cristo, o batizador no Espírito Santo, seja cheio com o Espírito. Impõe as mãos sobre eles agora, em nome de Jesus. Aleluia. And lay hands on them speaking in tongues. Lay hands on them speaking in tongues yourself. Lady, the Holy Ghost is all over you. Start to speak right now. Let it flow. He wants you to have it. Lady, it's all over you. There it is. There it is.
to speak it. It's all over